Olá, pessoal. Bom, eu sou o professor Jean e na aula de hoje nós veremos ali circunferência, tá? Veremos círculo e veremos esfera, ok? Tenham todos uma boa aula e aproveitem bastante. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Jean e o tema da aula de hoje é circunferência. Nós veremos também quais são as diferenças entre uma circunferência, um círculo e uma esfera. Beleza? Vamos começar pela circunferência, a falar sobre o seu conceito. Circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano que se encontram à mesma distância de um ponto fixo esse que nós o chamamos de centro. Bom, eu vou explicar melhor esse conceito, de circunferência fazendo a construção de uma circunferência e explicando ali quais são os elementos de uma circunferência. Para fazer uma circunferência, pessoal, é muito simples. Nós vamos precisar para isso de um compasso, simplesmente um compasso. Bom, o compasso, pessoal, é uma ferramenta articulada, quer dizer que ela pode abrir, fechar, Ela é uma ferramenta articulada que tem duas pontas. Uma ponta de metal e a outra ponta com uma grafite. Então, nós encostamos essa ponta de metal na região para delimitar o nosso centro. Dessa forma, Vou posicionar aqui. Ó, minha ponta de metal está aqui. Ela é o local onde eu vou definir o centro da minha circunferência. Beleza? E aí, essa outra abertura que vai da ponta de metal até a ponta com grafite é o nosso raio, vai ser o raio da circunferência. Aqui eu vou fazer uma circunferência com uma abertura qualquer. Então, observem. Ó, a minha circunferência está sendo desenhada, construída. Pronto. Então, acabei de desenhar a minha circunferência. Essa região onde eu coloquei a minha ponta seca, minha ponta de metal, é o centro da minha circunferência, que eu chamei de C. A distância, pessoal, que vai do centro da circunferência até um ponto qualquer que toque essa circunferência, ó, eu toquei, eu uni o centro da minha circunferência a um ponto aqui que eu vou chamar de ponto A. Esse ponto ele pertence a essa região aqui. Essa distância entre o meu centro da circunferência e esse ponto que eu chamei de A, nós o chamamos de raio. Ele é o raio da circunferência, tá bom? Então, quais são os elementos de uma circunferência? Vamos entender quais são os elementos. Bom, pessoal, vejamos aqui os elementos desta circunferência. A nossa circunferência, ela tem uma corda, ela tem diâmetro, ela tem raio, ela tem pontos que pertencem a essa circunferência e ela tem arco, tá? Vamos ver o que é cada um desses elementos. Bom, o ponto O, aqui no centro, ele é o centro da circunferência. É o ponto onde fixamos a nossa ponta seca para dar origem à construção da nossa circunferência. Beleza? A distância que vai do ponto O, que é o centro, até o ponto A, chamamos de raio.
Então, essa distância é raio, mas essa distância do ponto O até o ponto B também é raio. Do ponto O até o ponto E também é raio, tá? Agora vamos ver o que é diâmetro. Diâmetro é a corda que passa pelo centro da circunferência. E o que é corda? Corda, pessoal, é o segmento de reta que corta a circunferência em dois lugares diferentes. Observe que essa linha aqui, ela passa pelo ponto E e pelo ponto B. Então, chamamos essa linha de corda. Por ela passar pelo centro da circunferência, ela tem um nome especial que é diâmetro. Agora, quando ela não passa pelo centro da circunferência, ó, que é o caso do ponto D até o ponto C, nós simplesmente chamamos de corda. O que é diâmetro, pessoal? Diâmetro, nós representamos pela letra D, ele tem 2 vezes a medida do raio. Então, o diâmetro é igual a 2 vezes a medida do raio, tá bom? Se o raio dessa circunferência aqui, o que deu origem a ela, né, ele tiver uma medida de 10 centímetros, então essa distância total vai ter 20, que seria 10 mais 10, beleza? Se o raio tiver 5 centímetros, então essa distância total vai ter 10, porque 2 vezes 5, ó, 5 mais 5 dá 10, beleza? Bom, próximo conceito, arco de uma circunferência. O arco de uma circunferência, ele é a reunião de todos os pontos da circunferência, tá? Compreendidos, todos os pontos da circunferência, compreendidos entre os pontos D e E. Vamos ver na figura. Todos os pontos que estão entre o ponto D e o ponto E, que seriam esses pontos aqui, ó, nós chamamos essa linha, esse pedaço de linha curva aqui, de arco de circunferência. Se eu quiser do ponto D até o ponto C, todos esses pontos aqui, ó, também seria arco da circunferência. Do ponto C até o ponto B, todos esses pontos também é um arco. Do ponto B até o ponto A, todos esses pontos também é um arco. Tudo bem, pessoal? Bom, o contorno da circunferência, pessoal, se nós pegarmos o contorno dessa circunferência, tá? Contorno da circunferência, e dividirmos pelo seu diâmetro, nós achamos uma constante que damos o nome de π. Então, π é a razão, o quociente entre o contorno da circunferência e o diâmetro. Π, pessoal, é uma letra de origem grega e essa constante tem valor de 3,14. Para que serve essa constante? Então, se eu quiser achar o contorno da minha circunferência, é só eu usar essa fórmula. 2 vezes π vezes o raio, 2π raio. Gravou? Ficou fácil, não ficou? Então, 2 vezes 3,14 vezes o valor do raio, eu acho o contorno da minha circunferência. E se eu quiser achar a área interna da minha circunferência, né, é só pegar o valor de π e multiplicar pelo raio ao quadrado. Então, π vezes o raio ao quadrado é igual à área da minha circunferência. Vamos ver um exemplo. Bom, se a minha circunferência, pessoal, tiver, né, um raio de 10 centímetros, tá? Eu fiz aqui uma circunferência à mão mesmo, aqui é o centro, tá, pessoal? Então, qual seria a área interna da minha circunferência? Seria π vezes o raio ao quadrado.
Então, a área seria 3,14 vezes o raio 10 ao quadrado. A área seria 3,14 vezes 10 ao quadrado, é 10 vezes 10, que dá 100. Então, a área seria 314 centímetros quadrados. O que é a área? A área seria toda essa região interna aqui, pessoal. Então, quando eu tenho a circunferência mais a região interna, nós temos o que chamamos de círculo. Então, a área que nós encontramos é a área de um círculo. Beleza? E se eu quiser achar o contorno da minha circunferência? O contorno da minha circunferência, basta fazer contorno da circunferência, só pegar 2 vezes π vezes o raio. Ou seja, o contorno da circunferência seria 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 10. O contorno da minha circunferência seria 6,28, 2 vezes 3,14, 6,28 vezes 10. Contorno da minha circunferência, 62,8 centímetros. O contorno da minha circunferência também pode ser chamado de perímetro. Tranquilo? É isso aí, pessoal. Vamos praticar um pouco? Forte abraço e até daqui a pouco.